tudo bem? Bom dia, né? Então, eu vou responder alguns questionamentos que os alunos vêm me apresentando acerca de algumas medidas do grau de localização de um dado estado eletrônico, certo? De um dado função de onda, né? De você detectar se o tamanho, se a largura do estado ela é proporcional ao tamanho do sistema ou se ela é finita. Isso vai caracterizar o estado como isolante, no caso da largura ser finita, ou um estado metálico ou estendido, no caso da largura do autoestado ser proporcional ao tamanho do sistema, tá bom? Então tem algumas funções clássicas que a gente já discutiu, vou dar uma revisitada, uma delas é a participação, certo? Então assim, a participação, basicamente, ela é definida por essa expressão, né? Então você tem o somatório da função de onda em cada sítio a quarta, e depois você inverte isso, tá bom? Então, para a gente entender mais ou menos qual é qual é a essência da participação, a gente pode considerar o caso uniforme. O caso uniforme seria um estado onde todos os átomos, por exemplo, pense num problema unidimensional, uma cadeia unidimensional, certo? Uma cadeia, né? Então, você vai ter, os átomos são colineares e todos os átomos, a função de onda de todos os átomos é a mesma. Então, a função de onda, ela tem o mesmo valor. Se você substituir isso na condição de normalização da função de onda, você vai encontrar, fazendo as contas aí, você vai encontrar que essa função de onda tem que ser da ordem de 1 sobre n, tá bom? Beleza? Então, usando agora essa função de onda, esse valor encontrado aqui na fórmula da participação, o que a gente encontra? Então, no lugar onde tem Fn aqui, eu vou botar o valor da função de onda num estado uniforme. Colocando aqui, vai fazendo as contas, vai trabalhando, e aí você chega que a participação num estado uniforme é proporcional a n. O que quer dizer isso, né? O que representa a participação ser igual a n, né? Então, vamos recapitular. Você está trabalhando com um estado uniforme, com um modo uniforme, onde todas as funções, a função de onda de todos os átomos, elas têm exatamente o mesmo valor. Então, é um sistema cristalino. Ou seja, todos os átomos do sistema estão participando da autofunção ou do estado com a mesma intensidade. Então, com isso, a participação são todos os átomos, pois todos estão participando, tá bom? Então, saindo de um sistema uniforme, se você for para um sistema geral, a participação vai ter essas propriedades aqui. No caso unidimensional, né? Ela tem essas propriedades. Ela é proporcional a n elevado a um expoente a. Certo? No caso 1D, tá? Se esse A for 1, tradicionalmente você tem um estado metálico, um estado estendido. Se esse A for 0, você tem ali o caso onde você tem que a participação ela é constante, ela é proporcional a n elevado a 0, então ela é um número finito. Então quer dizer que o estado está localizado em uma região finita da cadeia, tá bom? Pronto, então essa é mais ou menos uma das funções que a gente usa muito. Agora vamos descrever agora uma outra função muito importante também, que é o comprimento de localização. Então qual é a ideia do comprimento de localização? Digamos que esse pontilhadozinho aqui represente o decaimento da função de onda na região de n grande aí, tá? Então você tem uma parte aqui que a priori não é tão dominante, mas a cauda é que é realmente a parte interessante. Então vamos assumir que essa cauda tem esse decaimento tipo lei de potência, tipo som exponencial, tá bom? Onde você tem aqui claramente a definição de um comprimento característico, que é o comprimento de localização. Então esse decaimento exponencial da função de onda já define quem é sua largura característica, que é chamado de comprimento de localização. Como é que você calcula isso? É simples. Você assume que nesse limite aí de cauda, de n grande, a função de onda tem esse envelope, toma o logaritmo natural disso, e aí, claramente, o 1 sobre L aparece aqui como sendo proporcional aí ao log da função de onda sobre n. Obviamente, esse estudo é feito no limite de n grande, tá bom? Então, vamos agora dar uma olhadinha, né, em outras funções que a gente usa para medir a largura da função de onda
e ver se nessa hipótese de um decaimento exponencial, se essas outras funções elas têm relação com o comprimento de localização, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar o sigma. O sigma é o desvio quadrático, né, da distribuição de probabilidade. Aqui a distribuição de probabilidade você calcula o segundo momento. Estou assumindo o centro como sendo zero, ok? Então eu posso fazer aí para fazer as continhas, eu posso mudar a soma para integral, no limite de n muito grande, como se fosse você indo para um contínuo, tá bom? Então, a condição de normalização da função de onda pode ser escrita dessa forma. Eu vou fazer a integral só de n até infinito, porque basicamente é duas vezes, né? Então, eu vou ter uma constante aí que eu estou meio que ignorando. Aí quem vai ser fn ao quadrado? Fn ao quadrado é essa hipótese aqui. É uma constante a multiplicado pelo envelope exponencial, tá bom? Aí você pode fazer essa integral aqui, colocar esse cara nessa integral aqui, faz esse resultado e acha que o A é proporcional ao inverso do raiz de L, tá bom? Beleza, então vamos agora usar isso. Então a gente achou qual é o envelope e qual é essa constante. Vamos usar isso aqui nessa somatória, mudando a somatória para a integral, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Então, essa somatória que a gente quer fazer aqui, ó, essa somatória aqui é o sigma 2, né? Então eu mudo ela para integral dessa forma. Aí sai trabalhando, né? Eleva ao quadrado, tem aqui uma integral de n ao quadrado e elevado a zn, onde esse z é 2 sobre L. Aí eu defino como ddz, a derivada segunda da exponencial, integra a exponencial, e aí sai fazendo as contas, e aí eu chego aqui, no final das contas, essa integral deu L ao quadrado. Lembre que eu fiz a integral é o somatório, não tem a raiz. Quando você tira a raiz, o sigma, o desvio médio quadrático, é proporcional ao L também. Então, assumindo esse envelope exponencial, esse sigma, né, o desvio médio quadrado da distribuição da probabilidade, ele é proporcional ao comprimento de localização. Isso a gente consegue ver, tanto se a gente calcular ele dessa forma, usando a função de onda, por exemplo, estática, como se você calcular a função de onda dependendo do tempo. Certo? Para tempo longo, o sigma é dominado pelo comprimento de localização. Né? Então, aí vamos fazer uma participação também? Vamos assumir que o envelope é exponencial, vamos fazer a mesma conta. Né? A participação seria somatório de fn na quarta elevado a menos 1. Muda o somatório para integral, sai fazendo o mesmo procedimento, da mesma forma, a mesma integral, e aí chego que essa participação ela é proporcional a L. Então, assumindo o envelope exponencial, né, sigma e participação são todas proporcionais ao comprimento de localização. Entendeu? A vantagem de você usar a ideia do comprimento de localização é que o cálculo dele é simples, porque basicamente você precisa fazer um método recursivo para calcular. Em uma dimensão ele é simples, certo? Em duas dimensões não é tão simples, mas é factível. Mas em uma dimensão você precisa basicamente fazer um método recursivo ou uma matriz de transferência para calcular o fn para n grande e depois tomar um logaritmo. Basicamente é isso, então é simples fazer. Na participação, tradicionalmente, você tem que diagonalizar um hamiltoniano, que não é tão simples, principalmente em dimensão alta. Né? Então, isso não é muito trivial. Agora, a desvantagem de usar o comprimento de localização é que se o envelope da função de onda não for exponencial, essa medida não tem sentido. Isso acontece, por exemplo, no modelo de Hopper aleatório. No modelo de Hopper aleatório, existe uma anomaliazinha perto do setabanda, onde a função de onda ela tem um comportamento não exponencial, ela tem um exponencial alongado, tipo um threshold exponential. Então, nesse tipo de exponencial, se você usar o comprimento de localização, você pode cometer uma falha, porque a medida do comprimento de localização nesse caso não tem muito sentido, entendeu? Então, em geral, a gente vai usar uma outra medida chamada transmitância, tá bom? Mas é isso. Mas, a priori, se o envelope for exponencial, todas as medidas acabam são equivalentes. Né? Todas são proporcionais ao comprimento de localização. Beleza? Onde o comprimento de localização é definido a partir do decaimento exponencial do pacote de onda. Tá bom, gente? Valeu, obrigado.